Boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live de número 10. E hoje nós falaremos sobre indicadores no projeto de livros. É algo bem assim diferente e diferenciado para a nossa live no dia de hoje, tá? E aí você que já vai chegando e já vai compartilhando com seus contatos, tá? Fala para eles aí que a gente vai falar sobre indicadores. Algo assim e muito importante, não só na questão de projetos, como também para as empresas, organizações, né, para algum movimento que você está aí fazendo. É muito importante que você utilize dessa ferramenta estratégica, tá bom? Então aqui também vou compartilhar com algumas pessoas aqui essa live, tá? Pra gente poder realmente aí alcançar mais pessoas, para que elas também conheçam essa ferramenta aí, tá bom? Aproveita e enviar pelo menos para umas 20 pessoas aí que você tem nos seus contatos, para que elas realmente participem, entendam a importância de você utilizar aí realmente os indicadores, tá bom? E para que a gente possa aproveitar bem essa live e fazer com que as pessoas entendam um pouquinho, né, sobre isso, tá bom? Tô compartilhando aqui também com mais pessoas. Deixa eu ver aqui quem mais que pode vir. Vamos ver. Aí a gente vai aos pouquinhos enviando para mais pessoas também. Deixa eu ver. Espero que não trave hoje. Na semana passada eu tive um travamento aqui no telefone. E aí dificultou um pouquinho. Bom, vamos começar então. Então aqui, os indicadores, eles servem para você realmente aí indicar o desempenho. O desempenho realmente aí do seu projeto, dos seus processos, tá? Ele também é chamado de KPI, tá? Que no caso seria assim, são métricas, né? Aqui a gente sabe muito bem que no Instagram a gente tem métricas, então pra gente saber realmente a quantidade de pessoas que visitou o Instagram, a quantidade de pessoas que curtiram os seus posts, quem é o seu público-alvo, tudo isso aqui é realmente você consegue metrificar, né? Então aqui são as métricas de quantidade, né, que quantificam realmente a performance do seu processo, da sua empresa e tudo mais. Boa noite, Cláudia! Nós estamos falando sobre indicadores aí no projeto de livros, né? Também chamado de KPI. Então, assim, a gente pode utilizar, no caso aqui no Instagram, a gente tem realmente as métricas, né? Uma forma assim para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão de indicador, é bem prático para entender. Então, pensa aí nas métricas do Instagram, é bem parecido com isso, né? A gente não vê como que é a ferramenta por trás, mas a gente sabe que a ferramenta existe e que ela indica, aponta caminhos para nós, né? Por exemplo, quantas pessoas me seguem? Por que elas me seguem? No caso aí, quem são essas pessoas? Qual é a faixa etária? Né? Qual é o estado aí, no caso dessas pessoas que me seguem? Então aqui, o Instagram, realmente você consegue ter assim, uma visão clara do que é um indicador. Que realmente é uma métrica, né? Que ela vai quantificar realmente a performance aí, de acordo com seus objetivos. Por exemplo, eu já falei várias vezes aqui nas lives, mas é algo bem simples para exemplificar. Se você porventura, boa noite Everton, se você porventura começa a olhar um conteúdo aqui no Instagram e talvez seja um conteúdo até fora daquilo que você está acostumado a ver, vai aparecer várias vezes para você aquele assunto, né? Por exemplo, a gente tá aqui falando de livros, eu vou pesquisar sobre livros, então para mim vai aparecer, por exemplo, sobre editoras, vai aparecer algo sobre escrita, muitos patrocinados vão aparecer para mim aqui desse sentido, né? Mas se porventura eu começar a pesquisar um outro assunto, por exemplo, eu estou interessada agora em, por exemplo, como que eu faço melhor as minhas edições no Canva? Então vai começar a aparecer aí perfis falando sobre Canva. Então assim, a métrica ela faz muito isso, né? Boa noite, Vonei. Então a métrica ela faz muito isso, ela faz com que ela direciona você para aquele assunto. Então é muito interessante, porque o Instagram assim é perfeito para a gente poder explicar sobre esse conteúdo de indicadores, né? Então, é essencial realmente que você tenha planejamento estratégico, né? O Instagram é uma ferramenta estratégica, então ela teve planejamentos, ela sabe fazer com que a gente entenda o que está acontecendo, né? Como eu falei no comecinho da live, ela é chamada também de KPI, né? Que é um indicador de desempenho. Então ali você vai ver as pessoas que te seguem, a quantidade, o horário, se você postou no horário, eu mesmo, tem postagens que eu faço, eu vi que o meu horário melhor é 6 horas da tarde, né? Às 18 horas. Então, assim, se você posta no horário que você realmente, o seu perfil está indicando, isso significa que aquele horário as pessoas realmente estão com o telefone na mão e é o momento que ela vai estar ali realmente rolando o Instagram ali
e é o momento que elas vão curtir, vai comentar. Então, se você colocar uma postagem num horário, por exemplo, meia-noite, 1 hora, 3 horas da manhã, por exemplo, a possibilidade das pessoas estão dormindo, né? Então, assim, raramente vai ter alguém ali olhando o telefone e vai ver o seu conteúdo, né? Ainda mais se a pessoa segue 500, 600 pessoas, dificilmente ela vai ter, a sua postagem vai ter esse alcance. Então, assim, vai ter menos curtidas, menos comentários. Então, se você descobrir aí pelas métricas do Instagram o melhor horário para você postar, então realmente você vai ter um melhor retorno aí de engajamento, tá? Então, exemplo simples do Instagram, eu nem pretendia falar muito do Instagram no início, mas eu acho que fica muito mais claro para vocês entenderem essa questão de indicadores, tá? A minha proposta aqui é trazer pelo menos 8 indicadores para vocês aí, tá bom? Então fica até o final para vocês aproveitarem todo o conteúdo, tá bom? E você que tá chegando também aproveita a compartilhar com seus contatos, tá bom? É muito importante que vocês compartilhem. Inclusive eu esqueci de colocar aqui no comentário, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para quem estiver chegando, né? Entender sobre que assuntos nós estamos falando aqui, tá? Eu vou postar aqui, só um minutinho. Indicadores no projeto de livros. Então eu vou postar aqui e vou fixar o comentário para que quem chegar, né, já fica ciente do que a gente tá falando aqui, tá bom? Então, esses indicadores realmente eles vão direcionar, eles vão indicar, apontar o caminho para vocês, tá? Então, assim, tudo que vocês puderem ter indicador é muito importante, tá? Então, assim, ele vai dar suporte para vocês, ele vai mostrar a evolução do projeto, vai mostrar a evolução do processo de vocês, né? Vocês podem até estar utilizando o gráfico, né, o Excel, para vocês colocarem lá. Um exemplo, se você for falar do Instagram, você pode colocar todos os pontos que ele coloca nessa questão mesmo de engajamento. Ah, aquela postagem, qual foi o assunto que você colocou, quantas curtidas você teve, quantos comentários, salvamentos, o porquê você teve salvamento daquela postagem. Talvez uma teve mais curtida e a outra teve mais salvamento. Então você vai colocar numa planilha, por exemplo, e aí você vai identificar qual foi o assunto que realmente atingiu essas pessoas, que alcançou mais. Então aí você vai ter essa possibilidade de perceber, nossa, eu preciso colocar mais sobre esse assunto. Então significa que o seu público realmente teve um retorno daquele assunto, daquele tema que você colocou, e você precisa trabalhar mais sobre esse assunto, tá? Então é um indicador, né? É muito simples de você verificar, tá bom? Se você tá pelo computador, você passa só o mouse, ele já vai aparecer para vocês a quantidade de curtida e a quantidade de comentários. Mas se você tá pelo celular, você clica no Insight, né, que tá embaixo aí da sua postagem, e aí você vai ver todo o esquema, quanto foi de alcance, se foi por hashtag, se foi, por exemplo, pela página inicial, pela busca do Instagram. Então é muito simples de verificar. Por ali, eu costumo verificar direto, sabe? Porque eu fico atenta à questão de horários, né? Eu sei que eu posto vários horários diferentes, eu nunca fico sempre no mesmo horário. Mas eu fiz um teste essa semana, as minhas postagens eu coloquei ele por volta de 6 horas, às 18h30 ali, e eu percebi que teve assim, uma boa quantidade de curtidas, né? Então, alguns comentários também, então eu percebi que realmente o público ali eu tô atingindo mais naquele horário, tá? Então sempre fica atento a esses detalhes, tá bom? Ah, eu vou postar no horário que eu quero. Tudo bem, não tem problema, mas pode ser que dê muita diferença aí no resultado final, tá? Então, no seu acompanhamento, na sua evolução aqui no perfil, tá? Inclusive, quando as pessoas, você coloca, por exemplo, algumas hashtags específicas, né? Que, claro, que não seja banida, né, gente? Senão dá problema aí na questão de bloqueio no Instagram. Então, você tem realmente mais alcance, as pessoas veem mais e acaba chegando pessoas novas no seu perfil. Então, você tem que usar estratégias no seu Stories, porque as pessoas normalmente veem os stories e aí elas vêm por lá muitas vezes. Então, se elas gostaram das suas postagens nos stories, elas vão querer visitar o seu feed, que é onde você mostra aí a sua autoridade aqui no Instagram, certo? Consequentemente, você vai ganhar os seus seguidores, tá? Mas não se preocupe com a quantidade de seguidores, se preocupe com a qualidade desses seguidores que estão chegando no seu perfil, tá bom? Observe, dê uma olhadinha, sabe? Não custa nada vocês olharem aí quem que tá chegando nos stories, tá? Se é pessoas realmente relacionadas com o tema que você aborda, tá bom? Ou se não tem nada a ver, pode ser que você colocou alguma hashtag, alguma coisa que trouxe pessoas, né, que realmente não tem nada a ver com o assunto. Mas nem se preocupe com isso também, porque às vezes tem pessoas que ficam silenciosas aqui no Instagram, mas que também estão ali acompanhando o seu conteúdo, estão absorvendo tudo aquilo que você está postando, tá bom? Então, assim, para começar, a gente já consegue ter essa visão de indicadores aqui no inicial, tá bom?
Então eu vou trazer 8 indicadores para vocês. O primeiro eu quero falar da produtividade, muito importante, porque assim, se você tem uma empresa, se você tem uma equipe, um negócio, você vai fazer realmente a hora de trabalho do seu colaborador, da sua equipe, né? Ou das máquinas que você utiliza, por exemplo, quanto que você utilizou aí uma ferramenta para você escrever o seu livro. Então você vai calcular realmente a hora e quanto você gastou, por exemplo, para você fazer o seu livro. Ah, você utilizou, por exemplo, 5 dias para fazer 50 páginas. Ah, você fez... aí você vai ver quanto tempo que eu fiz 5 páginas. Foi em um dia? Foi em 2 dias? Ou foi, por exemplo, em 30 dias, mas assim, pulando, intercalando os dias. Então aí é o momento que você vai realmente calcular a hora de trabalho, né? A hora que você realmente utilizou para fazer determinada atividade, determinada tarefa, certo? E está relacionado também à entrega. Por exemplo, eu preciso entregar um trabalho numa empresa, por exemplo, e aí, por exemplo, o responsável pela tarefa me entregou essa questão e eu preciso resolvê-la em 2 horas. Você conseguiu resolver em 2 horas ou você precisou pedir mais 1 hora de tempo para você fazer aquela tarefa? Então você pode medir aí também. Então você vai calculando, nossa, eu percebi que determinada atividade eu gastei muito mais tempo do que uma outra atividade que eu achei que era mais difícil. Então aí você vai perceber o grau da dificuldade das coisas, né? Então aí você foi eficiente naquilo que você fez? Aquele tempo, por exemplo, é muito bom entender um pouquinho de gestão no tempo, né? Não gestão de tempo, mas gestão no tempo. Você conseguiu gerir bem o seu tempo? Será que aquela atividade você não podia ter intercalado ela, colocado, dividido em 4 partes, feito uma hoje, uma amanhã, para ter sido mais eficiente? Então tudo isso é calculado. Você consegue ver aí você faz como se fosse um histórico, né? Faz um histórico aí realmente de tudo que você fez, se aquilo valeu a pena, se você não precisa fazer melhorias nesse processo, tá? Para que seja realmente mais eficiente. Eu achei que escrever de madrugada para mim deu mais resultado. Eu achei que gravar um áudio para eu poder fazer o meu livro, eu achei que foi bem mais prático, só que eu tive trabalho para poder corrigir os textos, porque realmente não sai da forma que você fala. Tem muitos erros na hora que você fala, nesse aplicativo que você grava, ou no Google Docs. Então assim, às vezes, até tem uma frase que eu vou deixar no final, que ela vai responder bem exatamente isso, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa com rapidez, mas acaba fazendo com que você perca tempo, né? Você não consiga administrar bem aquele tempo por conta que você quis correr, né? Como já dizia, né? O apressado come cru. Então, e também quente às vezes, né? Queima a língua muitas vezes. Então, assim, qual foi o melhor jeito que você achou para começar o seu livro? É gravando áudio? É escrevendo? É contando sua história para algum amigo e ele redigiu, fez uma transcrição? Então, aqui produtividade, certo? Então, primeiro. Aí o segundo seria de qualidade. Tá, beleza, eu fiz o meu livro em 5 dias, em 30 dias, pra mim foi super rápido, mas ficou um produto de qualidade? Você fez realmente aí com uma entrega, no caso que no começo foi a entrega, né? Você fez realmente, não teve assim desvio, não teve algum erro, alguma falha que te impediu de terminar o seu projeto em menos tempo? Então aqui seria a qualidade. Quais dificuldades você encontrou que você teve que corrigir no meio do caminho, né? Eu tive muitas palavras erradas, às vezes eu esquecia do S, né? Colocava, por exemplo, era para eu colocar palavras, eu colocava palavra, esquecia que eu não tive concordância no que eu escrevi, sabe? Eu percebi que o horário que eu escrevi meu livro, eu tive muitos erros, eu tava com muito sono. Então, assim, tudo é calculado aqui. Então, a qualidade sua, ela vai ser mesmo determinante aqui no seu projeto, tá? Então, assim, não adianta você querer fazer muito rápido, sendo que ela não vai ter a qualidade final, tá bom? Eu precisei ficar consultando o tempo inteiro o dicionário. Então, significa que você precisa... Boa noite, Nelly. Então, significa que você precisa realmente de mais leitura, porque se você não tem muita leitura, você não tem muito repertório para escrever. Então, significa que você precisou consultar muitas vezes o dicionário, seja ele físico ou online. Então, a leitura vai te trazer realmente esse repertório para que você tenha palavras mais assertivas na escrita do livro e para que você tenha, por exemplo, coloque sentido na sua escrita, coloque sentido mesmo naquilo que você está falando, tá? É realmente costume seu falar aquelas palavras ou você está colocando para dar uma enfeitada?
mas vale muito a pena, sabe? Colocar palavras aí que vão realmente dar um pouquinho mais de autoridade para você aí, tá bom? E aí é basicamente isso. Então assim, eu tinha dificuldade muito no significado das palavras, né? Eu gastei muito tempo aí realmente consultando essas palavras, corrigindo muitos erros, né? Quais foram suas perdas. Então aqui, assim, na qualidade você vai fazer tudo isso aqui, né? Eu consegui produzir num tempo muito eficiente e realmente o meu produto saiu com muita qualidade. A capa do meu livro eu fiz e realmente ela tá impecável. Quando eu colocar ela para venda, vai ter um bom retorno, as pessoas vão conseguir entender o meu recado. Tudo aqui vai nessa parte da qualidade, tá bom? Se você precisou perder tempo para fazer isso, se para você foi prazeroso, tá? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer coisas, mas elas não fazem com amor. E isso transmite na escrita, né? É transmissível isso, né? Tanto assim, porque a palavra, quando você lê ela, quando você lê um texto, ela é transmitida para você. Né? Você leu, ela introjetou dentro de você. Então, assim, você vai sentir realmente ali que o escritor se preocupou com o leitor, levou carinho, levou muito amor ali na escrita, né? Teve toda uma preocupação. Então, assim, nossa, realmente, né? Você fez com que o leitor no final falasse realmente esse produto teve qualidade, né? Então foi feito realmente com muito amor, muito carinho, com a mais alta qualidade, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, assim, invista bastante leitura em palavras aí realmente que sejam mais cultas, né? Que você, a partir do seu conhecimento, você vai mostrar mais autoridade na sua escrita, consequentemente vai ter melhores resultados e menos falhas e menos erros e desvios aí na sua escrita, certo? E vai levar menos dificuldade para, por exemplo, um revisor, né? O revisor ele fica horas e horas ali e muitas vezes passa alguma palavra despercebida, que é normal. Portanto, é interessante que ele divida as partes que ele vai revisar. Que ele não queira revisar de uma vez só 200 páginas, porque pode ser que passe alguma, né? Porque a gente teve o olho da gente ficar um pouco viciado na hora da leitura e é um momento aí que passa batido muitas coisas, né? Eu mesmo tô lendo um livro aqui, eu tô encontrando vários e vários erros. São erros assim simples, mas são erros, né? Poderia ter diminuído essa questão, né? Então a gente no final tem que fazer um cálculo de quantos erros tiveram aí nessa leitura, né? Então, basicamente é isso. Aí a gente parte pro terceiro, que é o da capacidade, índice de capacidade. Aqui realmente é a resposta do seu processo, né? Quanto tempo você conseguiu produzir o seu produto, o seu serviço, o seu livro, o seu projeto? Quanto tempo você gastou? Eu gastei 2 horas por dia. Eu gastei 1 hora por dia só, mas foi no período de 30 dias, tá? Então, assim, a capacidade. Quanto tempo você conseguiu produzir o seu produto, né? Na quantidade possível para que você produza mais na próxima vez. Um exemplo. Eu produzi, por exemplo, um livro em 5 dias, não consecutivos, mas dentro de 30 dias. Tá, eu tenho essa noção que eu consegui fazer isso. Boa noite, Jocasta. Então eu tenho essa noção que eu consegui produzir meu livro, um livro dentro de um mês, num período aí de 5 dias não consecutivos. Tá, então eu posso colocar como meta pra mim que todo mês eu consigo fazer um livro, certo? Só que também tem que ser avaliado, porque não é todos os livros que são iguais. Os livros, eles têm toda uma questão, por exemplo, o meu foi autobiografia. Pode ser que na próxima vez eu queira fazer um livro que ele seja um pouco mais específico, alguma coisa sobre estratégia, então eu vou ter que pesquisar mais, eu vou ter que buscar mais referências, e aí é o momento que eu vou ter assim um pouquinho, vou precisar mais de tempo de fato para fazer esse livro, tá? Eu vou precisar buscar fatos históricos para explicar o porquê daquilo, tá? Então, não vai ser específico, um mês. Mas se for mais ou menos naquela linhagem que eu fiz de autobiografia, pegar, por exemplo, uma fase da minha vida, aí é mais prático, né? Uma coisa que já está dentro de mim, é só extrair mesmo. Mas se eu precisar recorrer a referências, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então, aí entra nessa questão realmente da capacidade. Boa noite, Boutique. Beleza, então essa questão aqui, é possível que você produza um livro por mês. Agora, se você descobrir algumas estratégias, que nem aqui você está ouvindo falar sobre indicadores, é possível que você faça pelo menos 2 livros por mês. Tem pessoas que não é porque ela não tem capacidade, mas é o método que ela utiliza
faz com que ela produza um livro por ano. Aí você vai ver o resultado. É um livro de 600 páginas, é um livro assim que tem muitos fatos históricos, é um livro que tem muita questão específica, por exemplo, estudo científico. Muitas vezes tem algum estudo que está ainda em desenvolvimento e você está esperando para colocar no seu livro, então significa que realmente vai demorar um pouquinho mais, tá bom? É normal, não vai falar assim, como que pode alguém produzir um livro em um mês? Nossa, mas aquele outro produz um livro por ano. Mas é aquele livro, né, gente? Aí entra nessa questão, porque nós estamos aqui no terceiro indicador, que é a capacidade. O segundo eu falei da qualidade, tá? Então vai depender muito da questão da qualidade também. Então não adianta você querer ter pressa no seu produto, no seu processo, no seu projeto de livro, se ele não tiver qualidade, tá bom? Eu sei que o primeiro, muitas vezes, é aquele primeiro, né? Ele primeira viagem, tudo. Às vezes você fez um pouco correndo, né? E teve realmente algumas coisas que passou despercebido, tá bom? Mas é fundamental que você opte realmente por fazer algo bem feito, com mais calma, com paciência, porque o livro realmente você tem que... eu mesmo uso muito de inspiração para escrever, mas não é todo dia que você está inspirado, tem dias certos, né? Vai depender muito de como você acordou, como você dormiu, como foi o seu dia, a sua alimentação, se você fez um exercício físico para ajudar aí o seu cérebro, o seu corpo, tá bom? Então tudo vai ter que ser contado. Boa noite, Rosana. Tudo tem que ser contado aqui, tá bom? Contabilizado, tá bom? Então essa capacidade é basicamente isso. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar assim, quanto tempo uma editora leva para fazer o seu livro? Aqui eu posso dizer assim para vocês. Para vocês saberem, você tem que fazer, por exemplo, orçamentos. Quantos orçamentos vocês fizeram que fez com que você obtivesse conhecimento para saber o tempo que essa editora vai levar para fazer o seu livro? Ah, mas o meu livro, ele está metade pronto, ou seja, você já fez a revisão, você já fez a diagramação. Então você só precisa, por exemplo, fazer a impressão do seu livro, tá? Aí você pode contar com uma gráfica direto, se você tiver feito seu livro independente, tá? Porque a gente não precisa de editora, tá? Eu sei que muitos não gostam que fale isso, mas a gente não precisa de editoras. Mas ela é muito legal se você puder usar a editora, porque ela faz todo o trabalho para você, né? Desde a revisão, desde, por exemplo, você manda o seu conteúdo, faz todo esse processo de revisão, cadastramento, sabe? De você colocar no ISBN, tá? Então você cadastrar realmente o seu livro, ter o código de barra, todo esse processo burocrático ela vai fazer para você. Claro, tem um valor. Tudo tem valor, né, gente? Então assim, o que eu tenho visto nos meus orçamentos que eu tenho feito, eu vejo que a parte da revisão é um pouquinho mais pesada, tá? Então se você conseguir realmente aí uma pessoa que revise para você, claro, alguém que tem experiência, porque muitas vezes tem pessoas que falam que são revisores, mas não tem assim, talvez até tenha um pouco de experiência, mas não tem assim uma formação que indique com que esse trabalho que ela vai fazer ou ele vai fazer realmente seja eficiente no final, tá bom? Que nem eu falei, eu tô com um livro aqui de uma editora conhecidíssima, mas tem muitos erros. Só que aí que tá, eu não posso culpar a editora, porque muitas vezes não foi a editora que fez esse processo de revisão. Talvez ela só fez a parte da impressão e colocar realmente o nome dela no livro, tá? Então tem que ser avaliado tudo isso também. Boa noite, Celie. Tá bom? Então aqui nessa questão da capacidade é muito importante, né? Então as editoras, elas produzem muitos livros. Então assim, ela sabe certinho o tempo que vai levar para produzir aquele livro, tá? Qual que é a precisão exata. Eu consigo enviar para você em 5 dias se você me enviar o seu conteúdo hoje, tá? Agora, se bater um final de semana, vai ter que contar só os dias úteis, então vai demorar um pouquinho mais. Então, tudo é pesquisa, gente, desde o início até o fim, tá bom? E sempre tá pesquisando porque surgem editoras novas, pessoas que estão começando e pode realmente trazer aí valores mais acessíveis para você, tá bom? Mas é pesquisar sempre, tá bom? Agora, se você quiser o físico, no caso, se você quiser, por exemplo, um livro que seja digital, já fica um pouquinho mais em conta, tá? Então não tem esse processo da impressão. Mas não tem como escapar da revisão e a diagramação, tá bom? Então é muito interessante tudo isso. Partimos aí, no caso, para o quarto indicador que a gente pode colocar de estratégicos, né? São aí, no caso, eles auxiliam e orientam as empresas, os projetos, os processos, tá? Então o estratégico é isso em relação aos seus objetivos. Ou seja, você tem um objetivo, eu quero fazer meu livro até dezembro, até o finalzinho de dezembro. Então ele vai te auxiliar esse estratégico, o indicador, ele vai te auxiliar aí
orientando você mesmo nesse seu objetivo, tá bom? É aí que tá. Você vai avaliar o cenário atual com o que realmente você conseguiu concluir. Por exemplo, eu coloquei aqui que eu tenho que fazer um livro até o final de dezembro. Eu tenho condições de fazer até dezembro? Ou não, né? Então, assim, você vai basear com o cenário atual com o que realmente vai ser. Então, será que você realmente não vai ter algum compromisso aí no meio, que vai interromper o seu processo, que vai fazer com que você não conclua ele até dezembro? Por isso que é importante você colocar data em tudo que você faz. Desde um projeto simples até um projeto mais complicado, tá? Nem que você não cumpra ele até lá, mas que você tenha pelo menos uma previsão. Ah, eu vou concluir daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Agora, se você não começou seu projeto hoje, o tempo começou a passar rápido, você vai diminuindo, né? Você vai ficando menos tempo para fazer, tá? É que eu não falei. Não é que você vai ter que ter pressa, mas é bom que você coloque data, que é um pouquinho de pressão aí, para que você consiga realmente chegar no final desse seu projeto, concluir seu objetivo, porque ele tem que ser estratégico, tá? Então tudo isso entra na parte do estratégico, tá? Então assim, é um planejamento que você faz e você tem que concluir ele, tá? Aqui inclusive no perfil a gente tem várias lives que eu fiz que falam sobre planejamento, tem o PDCA, tá bom? Que você pode estar utilizando como ferramenta. Depois que terminar a live você pode ir lá consultar. Tem também algumas coisas na legenda que você pode estar verificando e que pode realmente te auxiliar aí, tá bom? Então, aí você vai... eu calculei 1 mês, mas eu precisei de 2. Anota tudo, tá bom? Pra você depois ter uma métrica e falar que você... Aí você, por exemplo, tá numa live fazendo seu lançamento, você fala, eu produzi meu livro em tanto tempo. Se você não anotar, você não vai poder ter essa informação aqui pro seu público-alvo. Pra você falar pra eles, olha, realmente eu consegui concluir meu livro em 2 dias, em 10 dias, em 15 dias, né? Tem vários métodos, cada um tem um método diferente. Ou seja, se eu falar pra vocês aqui que eu tenho um método que você cria um livro em 10 dias, mas você não cumpre a sua parte de escrever, então não vai conseguir concluir esses 10 dias, tá? Eu tenho meu projeto, por exemplo, de 10 dias, mas eu dependo da pessoa que vai escrever o livro para poder comprovar esse meu método de 10 dias, entendeu? Então é basicamente isso. É tudo trabalhando em conjunto. Por isso que é importante pensar na questão da equipe, né? Você ter realmente uma equipe, pessoas que te ajudem a você chegar nesse final, nesse objetivo, nessa sua meta que você tem aí, tá bom? E aí a gente parte aí pro 5º indicador, que seria o de lucratividade. Mas antes disso, só vou dar algumas explicações rápidas. Então, o indicador ele vai te dar realmente uma visão de futuro, tá? Como eu falei, a gente projetou um livro para 1 mês. Ele te dá essa projeção de futuro, tá? Então você vai ter, com as informações que você obteve, por exemplo, no primeiro livro. Então você tem informações suficientes para saber que você consegue fazer o seu livro naquele determinado tempo, com aquela data que você já estabeleceu, certo? É uma forma de acompanhar a performance do seu projeto. Será que eu estou indo bem? Será que eu preciso acelerar? Será que eu preciso diminuir? Será que eu preciso contratar pessoas para me ajudar? Será que eu preciso realmente de pessoas envolvidas nesse projeto, tá? Sabemos que pessoas precisam de pessoas, então a gente precisa realmente ter essa visão, né? A gente precisa muito das pessoas, então faça aí as suas alianças, busque parcerias, pessoas que realmente estejam engajadas com o seu projeto, tá? Olha que a Cláudia falou, meu livro iniciei em 2015, arquivei e recomecei em abril de 2021. Consegui respostas em 2021 para finalizar. Perfeito, é isso mesmo, né? Até aqui eu esqueci de completar. Você estabeleceu meta naquele 1 mês, não concluiu, então faz uma recalculagem. Recalcula, né, no caso, mas com certeza você escreveu o seu livro e você teve um melhor retorno, né? Como outro dia a gente estava na mentoria e uma pessoa falou, talvez não fosse aquele momento para você escrever. E aí você veio para 2021 e foi o momento ideal para você concluir, você realmente teve assim, essa recompensa, né? Valeu a pena ter esperado, porque agora eu tinha mais embasamento, agora eu tinha mais conteúdo para que eu conseguisse realmente levar a um resultado aí no meu livro com muita qualidade e no tempo certo, né? As coisas tudo tem seu tempo, né? É bom que a gente calcule, né? Mas a gente sabe também que o tempo ele vai aí
conduzindo a gente a projetos que talvez surjam outros projetos no caminho e você precisa realmente dar uma parada naquele projeto anterior, né? Você vai falar assim, nossa, realmente agora foi o momento ideal, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que se acontecesse um tempo atrás não teria o mesmo resultado que tem hoje, né? Então, tudo na vida da gente é projeto, né? Então, a gente precisa realmente utilizar dessas estratégias que existem, né? Eu trago muita ferramenta aqui da qualidade, de gestão empresarial, para a questão dos livros, que eu acho muito importante, tá? Muitas ferramentas dessas eu nem utilizei. Algumas já estavam assim um pouco na minha cabeça, né? Mas eu sei da importância delas. Aí a gente precisa realmente se adaptar com cada ferramenta. Não é que você vai utilizar 8, 10, 15 ferramentas. Não. Você vai dar uma pesquisada, olhar qual ferramenta você se adapta melhor e realmente colocar no papel e tirar do papel, né? Eu tava até com muitas anotações nos cadernos, aí um dia eu tava em oração e Deus falou pra mim assim, agora é o momento de você tirar as palavras que estão no caderno, porque elas aqui não estão tendo efeito nenhum. Então você tem que tirar elas daqui e levar realmente pro livro, fazer com que gere movimento, né? Porque Deus age no movimento, tá bom? Então assim, aí você vai fazer, acompanhar mesmo essa performance do seu projeto, do seu trabalho, para que você leve melhorias também, né? Às vezes você fez um projeto e você fala, não ficou tão legal, né? Você tem aquele sexto sentido, não ficou muito bom. E aí você vai realmente alcançar o seu objetivo e fazer as melhorias que precisam ser feitas, né? E aí para realmente acompanhar esse resultado aí, tá bom? Então o indicador é isso, tá? Só para dar um resuminho aí para quem chegou depois, perdeu um pouquinho do começo, tá bom? Bom, então a gente parte agora para mais um indicador. No caso seria, acho que o quinto indicador, que ele vai falar de lucratividade. Como assim lucratividade? É você realmente acompanhar o seu faturamento, aí você que já é empreendedor, você que já tem um negócio, uma empresa, ou você que está começando, né? É você realmente acompanhar seus resultados. Eles foram positivos ou negativos? Ah, eu pretendia fazer um livro, mas eu acabei gastando muito mais e eu acabei vendendo eles e não tive nenhum retorno, por exemplo, né? Mas o livro você tem um gasto inicial, né? Aí depois, com o tempo, você vai recuperando ele, né? Não é que seja uma coisa assim, nossa, eu tive muito gasto e não tive retorno nenhum. Mas você sabe que é realmente uma renda passiva. Você vai ficar o tempo inteiro aí, se ele estiver disponível, né, nas plataformas, nas lojas virtuais, física, é uma coisa que fica passiva, né? Aí você estabelece um valor aí que você realmente calcula aí o tempo que você gastou para fazer ele, qual é a importância do seu livro. Então você vai realmente colocar um valor, o valor que realmente você acha que vale o seu livro. Não é que você vai colocar um valor pequenininho, baratinho, porque muitas vezes ele está banalizado, né? O valor. Então se você coloca realmente um valor que você, não, isso aqui mesmo vale porque, nossa, foram noites e noites que eu investi nisso aqui, né? E é o preço que eu quero colocar, tá? Então assim, a pessoa que vai comprar depois, ela não tem que questionar por quê. Ela não entendeu o valor. O escritor sabe o quanto ele investiu ali, né? Desde o tempo que ele fez para poder escrever, tudo que ele precisou buscar, quantas noites, né, foram perdidas aí de sono para poder investir nesse livro, tá? Então assim, coloque realmente um valor justo, né? Que você sinta que vale muito a pena. E se a pessoa quiser o livro, ela vai comprar, tá? Independente do preço, do valor, tá bom? Então a gente precisa realmente valorizar o nosso trabalho, tá bom? Então aqui para você realmente entender essa questão da entrada, das saídas, quanto você investiu, os custos, as despesas, tá? Então é um indicador da lucratividade. Quanto você gastou por mês, por ano, quanto realmente você lucrou por mês, por ano, tá? Se você, por exemplo, tá com o seu livro na sua plataforma, alguma plataforma aí dos Hotmart, por exemplo, lá tem alguns indicadores. Você acessa lá e lá ele fala pra você, né, o quanto você lucrou naquele tempo, porque eles têm também uma taxinha, né, que desconta, né? Então, assim, é válido porque é uma plataforma segura. Então, vale muito a pena ter o seu livro nessas plataformas por conta disso. Muitas vezes as pessoas não querem colocar na plataforma e acaba deixando de ter segurança nas vendas, né? E aí você vai ter um checkout, né? Tranquilo, você compartilha o link. Se você tem a possibilidade de ter um site, você coloca realmente ali o link para você explicar certinho o que tá, algumas pílulas, né, que você solta aí do seu livro. Então assim, aproveite bastante esses recursos porque que estão disponíveis, né, para que ajude você mesmo nessa questão. Até a gente teve a nossa mentoria aí,
de livros, a gente entender um pouquinho sobre vendas. Como é importante a gente saber sobre vendas, né? Às vezes as pessoas têm assim um preconceito com o vendedor, com venda, né? Ah, eu não sei vender, eu não tenho habilidade, mas não é. É que assim, as pessoas, elas não querem estudar, né? Elas não querem adquirir conhecimento. E vendas é uma coisa que você tem que praticar, porque você vai estar lidando com pessoas. Então, se você está lidando com pessoas, você tem que estar treinando todo dia, porque as pessoas são diferentes, cada uma tem um temperamento, tem pessoas que são mais fáceis de lidar, as outras são mais difíceis. Como que você vai lidar aí com o fornecedor de uma matéria-prima que você vai utilizar para o seu livro, sabe? Então, o tempo inteiro a gente precisa de pessoas e a gente está se vendendo o tempo todo, tá? Desde aqui no Instagram, desde como você veste, como você olha, como você cumprimenta. Então, assim, é muito importante. Essa questão da lucratividade, realmente, você precisa entender tudo sobre isso, né? Quais foram as porcentagens de ganho que você teve, tá? Fazer realmente essas ligações, né? Entender todos esses retornos aí e perceber. Valeu a pena ter feito esse livro, né? Porque espero que as pessoas não queiram fazer o livro só para ganhar dinheiro, né? Mas realmente eu falo muito na mentoria isso, para você sentir a escrita, você passar por um processo de cura, sabe? Que você é restaurado ali, porque a escrita ela é terapeuta, né? Ela é terapêutica, né? É uma terapia a escrita. Então é o momento que você realmente é transformado ali. Então a partir dali, você já vai ter um indicador que quem lê o seu livro vai passar pelo mesmo processo até mais, dependente de como a pessoa tá ali, né? Ah, a pessoa tá até um pouco mais, com mais dificuldades que você, então ela vai passar por esse processo e vai sentir essa escrita de maneira efetiva, com qualidade. Ela vai realmente poder depois indicar o seu livro para mais pessoas, que às vezes você não pensa nisso, né? Às vezes você fala assim, ah, eu só penso em vender, eu quero fazer meu livro porque eu quero, por exemplo, ganhar uma renda extra. Tá, mas a gente não pensa sobre isso, a gente pensa mais sobre a transformação que a gente vai levar para a pessoa. E nós também passamos por essa transformação. Que nem eu aqui estou falando com vocês, primeiro chegou no meu ouvido para depois sair. Então assim, primeiro eu vou sentir, para depois o outro sentir. Então é muito importante. Boa noite, Joaquim. Seja bem-vindo aí o nosso palestrante da nossa mentoria, né? Que ele falou sobre vendas. E até agora há pouco falei um pouquinho sobre vendas, né? Como é importante, a gente precisa realmente entender sobre vendas. A gente precisa realmente estudar mais sobre isso, porque a gente tem realmente preconceitos com a venda e a gente chega na hora de vender e a gente não consegue vender. Então, assim, é muito importante aqui nesse indicador de lucratividade você estudar mais sobre vendas e não só estudar, como praticar, né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa realmente você tem que lidar de uma forma exclusiva, né? E aí você consegue realmente obter seus resultados e aí você consegue alcançar aquilo que você se propôs a fazer, levando a mensagem do seu livro, tá? E aí a gente parte aí para o sexto indicador, nível de serviço de entrega. Como tem sido a entrega aí do seu produto, do seu processo, das suas aulas, da sua mentoria, né? Aí no caso a gente pode colocar aqui na questão dos livros, como está sendo a logística. A logística é os dados da operação aí de transporte. Por exemplo, às vezes você fez todo o processo certinho do seu livro, você divulgou ele, fez o lançamento, aí chegou na hora de fazer a entrega, não chegou no dia que estava previsto, né? Tem sites aí que informam pra gente aí, vai chegar em tantos dias, tá? Aí você é bem realmente analítico, você fica assim, não, vai chegar na segunda-feira. Aí chega na segunda-feira, o livro não chegou, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ficar desesperado, você já vai começar a falar mal da empresa, você já vai começar aí realmente aí ficar muito bravo, né? Porque ele prometeu um dia, prometeu naquele horário e não chegou. Então assim, esse indicador realmente de serviço de entrega, ele vai perceber o que aconteceu no processo do transporte, da logística e que fez com que atrasasse a entrega do seu livro para o seu leitor. Então aqui ele vai verificar mesmo a eficiência da entrega. O que de errado aconteceu no meio do caminho, tá? A gente sabe muitas vezes acontece furtos na estrada, acontece muitas vezes um carro, ou dependendo do transporte que está trazendo o seu livro, né? Se for Correios ou qual você escolheu aí, né? Alguma transportadora, aconteceu alguma falha no meio do caminho. E aí é o momento realmente que você percebe que não é a empresa em si que falhou, mas é coisas que acontecem no dia a dia, né? Portanto, é importante que você coloque, então, você faça uma previsão. Se o livro vai chegar em 5 dias, coloque que ele vai chegar em 7. Por quê?
esses 2 dias seria realmente os 2 dias que você vai ter esse cálculo. Se acontecer um desvio, assim como na estatística, né, um desvio padrão, é o momento que você já calculou aquilo. Então, o seu leitor, o seu cliente que vai receber o seu produto, ele não vai ter essa perturbação, esse incômodo de pensar assim, o que aconteceu com essa empresa? Essa empresa não é legal, né? E você vai realmente encher aí de elogios no Reclame Aqui, né? Que na verdade as pessoas falam do Reclame Aqui que tem muitas reclamações, né? Se não fosse um site de reclamações, seria Elogios Aqui. Então é Reclame Aqui. Então a gente precisa realmente calcular essa questão da entrega, dos indicadores, ver essa parte da logística, porque se você fez todo o processo certinho do seu livro, produziu, recebeu da editora certinho, e aí na hora que você vai entregar, às vezes a sua embalagem não tá legal, né? Assim também a gente pode colocar. Adianta você ter uma capa perfeita do seu livro e o produto ali, o miolo do livro não tá legal, né? A sua entrega. Então realmente você vai perder um pouco de autoridade ali na sua escrita, no seu livro. O seu leitor não vai querer comprar um próximo livro seu. Então é muito importante que você use realmente de qualidade, né? Faça todos os testes aí, perceba realmente todos os índices que são aí, que estão disponíveis para você utilizar, tá bom? Então, nível de serviço de entrega, como que ele está? Será que eu preciso melhorar? Será que ele está bom, né? Também tem essa questão da matéria-prima, né? Às vezes a pessoa está ali no processo de produção numa empresa, por exemplo. Tem pessoas que trabalham ali com a necessidade, né? Que é o just in time, né? Que a gente ouve falar bastante. Produz realmente o necessário. Então, aí tem uma matéria-prima que ela chega e ela chega e já vai para a produção direto. Então, o que acontece? Se houve uma falha na entrega da matéria-prima, vai ter que parar toda a produção, né? Assim também numa editora, por exemplo, né? Vai que quebra, por exemplo, uma máquina lá que faz uma impressão e aquela editora tem o prazo certinho para entregar o seu livro em uma semana. Se aquela máquina quebrou e ela precisar procurar a manutenção da máquina, ela vai gastar um pouquinho mais de tempo. Então ela não vai conseguir cumprir o prazo dela. E aí a matéria-prima vai ficar, realmente aí você vai poder dizer, a matéria-prima, o momento que chegou a logística da matéria-prima, foi realmente um indicador da falha desse processo que interferiu do livro chegar para o meu leitor. Tá bom? Então aqui é muito utilizada essa questão do indicador serviço de entrega, tá bom? Beleza, então aqui a gente parte para o 7º indicador, que seria a taxa de sucesso de vendas. Aqui já o Joaquim a gente pode falar pra gente aí nessa questão das vendas, né? Qual foi a taxa de sucesso das minhas vendas? Será que eu vendi realmente o necessário? Será que eu vendi realmente o que eu queria? O que eu projetei no início lá do projeto, né? Aqui ajuda você a entender realmente as suas vitórias na negociação. Como é importante negociar. Desde que nós acordamos, desde pequenos, né? O Joaquim sabe muito bem. A gente falou na nossa mentoria aí, na quinta-feira, né? Que a gente tá negociando o tempo inteiro. Então, desde pequenininha a gente aprende a negociar. Que nem agora, por exemplo, eu tô fazendo aqui minha live. Eu precisei negociar com meu esposo para ele ficar com a minha filha, né? E ajudar ela a dormir, né? Porque é já um horáriozinho que ela tem sono, então já dormiu. Então eu tive que negociar, né? Eu combinei com vocês no horário e cheguei um pouquinho atrasada, né? Porque eu tive alguns probleminhas no começo, por exemplo. Então, assim, é uma negociação também. Então, tudo na nossa vida realmente é negociação. Então, a gente precisa calcular isso daí, né? Nas empresas, nos processos, nas nossas vendas, na nossa equipe, né? Será que a sua equipe realmente está cumprindo aquilo que você combinou, né? No começo? Será que ela está pulando algumas etapas? É o momento que você vai fazer toda essa avaliação, né? Qual que é a quantidade total de oportunidades aí que surgiu para você? Aqui no caso seria assim, ela tá ligado com a quantidade de vendas fechadas, né? Com a quantidade de oportunidade aberta. Muitas vezes você fechou 3 vendas, mas na verdade uma só deu certo, né? Você fechou e de repente a pessoa não gostou do produto, ela devolveu. Então assim, ficou aberto e você só conseguiu concluir realmente aí uma venda, e não as 3 que você estava previsto, né? Às vezes, por exemplo, se você vende um livro numa plataforma, a pessoa às vezes chegou na hora de comprar o seu livro ali, às vezes ela tem dificuldades com a tecnologia. Boa noite, Alice. Tem dificuldade com a tecnologia, então ela vai parar no meio do processo, ela não vai concluir a compra, né? Então, assim, é muito importante de saber, né, o porquê que a pessoa não concluiu a venda. Não concluiu a compra, né, desculpa. Entendeu? Então, é o momento realmente de você calcular qual foi a sua taxa aí de sucesso nas vendas. O Joaquim tá falando aqui pra gente. Bem, isso mesmo, não tem segredo, estamos vendendo o tempo todo, assim como nos movimentamos. Perfeito!
se a gente for ligar realmente a movimentação nossa com as vendas, a gente vai realmente ficar muito fera nessa questão de vendas, né? Hoje em dia, se a gente não faz esse processo de venda, a gente tá fadado a fracasso mesmo, né? Tudo é venda, né? Desde que a gente acorda, a gente tá se vendendo, né? Desde o nosso sorriso, né, Joaquim? A gente já chega com o nosso sorriso aí e realmente faz atrai as pessoas, né? Até que nem a gente começou aqui na live, tinha 2 pessoas, agora tem 5, então significa que realmente o Instagram também ajudou a gente, fez um alcance maior aí, né? Até a gente, assim, falta mais um aqui, um indicador para falar para vocês, e eu peço que vocês aproveitem esse tempinho e envie para mais pessoas, tá? Que eu vou, inclusive, dar uma fórmula para vocês fazerem um cálculo aqui no finalzinho. Então é importante que vocês realmente compartilhem com mais pessoas, para que esse assunto que a gente está abordando aqui, sobre indicadores aí no Projeto de Livros, tenha realmente mais alcance, mais pessoas realmente tenham a oportunidade de conhecer isso, né? E aqueles que chegaram depois, podem realmente depois rever a live, vai ficar salva, né? Eu deixo sempre salva aqui. E também faço meu resuminho depois no final que eu coloco na legenda. Então vocês podem voltar, consultar, extrair aí o máximo que vocês puderem de conteúdo, tá bom? Então eu vou dar uma paradinha aqui também, compartilhar com algumas pessoas que não chegaram aqui na live. Deixa eu ver aqui também, mandar para alguns alunos aqui que também acompanham o nosso projeto aqui de livros. Aproveita bastante, eu vou enviar para mais algumas pessoas. Deixa eu ver quem que tá disponível aqui, que pode vir participar da nossa live. Aí, beleza, mandei. Então é basicamente isso, gente. Essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Beleza. Aí, obrigada, Credo. Tá gostando do conteúdo? Vocês que estão gostando aí também, aperta o coraçãozinho, coloca aqui um ok, coloca pra mim aqui qual que é o ponto que vocês mais gostaram até aqui. Se vocês tiverem algum insight também, já aproveita a colocar aqui, tá bom? Eu já tô pensando em tirar já um print aqui já, antes de finalizar a live, pra gente já poder aproveitar essa quantidade de pessoas que tá aqui. Eu só vou desativar um pouquinho aqui o comentário. Já aproveita e tirar os prints aí, porque eu sei que no final muitas pessoas saem às vezes, né? Cada um tem seu compromisso e aí acaba deixando de tirar o print. Vamos aproveitar já tirar. Isso eu aprendi com o Joaquim, pra gente já tirar o print no começo, aproveitar aí o momento, as pessoas que estão presentes. Tiraram aí, gente? Bom, aqui pra mim foi, tá? Beleza, então a gente vai continuar aqui. Então essa parte de taxa de sucesso de vendas é basicamente isso. Ela tá ligada realmente aos negócios que você fechou e aos que estão abertos, né? Será que realmente todos que você fechou chegou até a conclusão ou ficou em aberto, tá? E também tá ligada a questão dos gargalos, né? Aqui você vai identificar muitos gargalos. Ah, eu percebi que ali alguém na hora da negociação falou uma palavra errada. Daí é o momento que não fechou aquele negócio, não fechou aquela venda, né? Muitas pessoas sofrem com a questão da abordagem. Aqui, Joaquim, pra mim tá normal. Pra mais alguém tá mudo? Aqui pra mim tá normal, gente. Deixa eu ver se é o volume meu aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vê aí. Ah, tá. Caiu a transmissão, né? Tá. Aqui pra mim tá normal. Não tá travando pra vocês aí, né? Dá uma confirmada pra mim se tá travando alguma coisa, vocês me dão um ok, tá? Então, assim, aqui essa parte a parte de taxa de sucesso de vendas é isso também. É você verificar como que foi a abordagem. Tá, aqui no Instagram é assim. Você tem que realmente gerar valor na vida das pessoas, tá? Não é você chegar e, por exemplo, eu fiz uma postagem, alguma coisa, e você forçar a pessoa a ver a sua postagem. Não, gente, faz amizade com a pessoa, sabe? Cumprimenta a pessoa, vê por que ela entrou no seu perfil, sabe? Se você mandou, por exemplo, e viu que a pessoa não retornou, não mandou um coraçãozinho, fique esperto, porque às vezes a pessoa até acaba saindo do seu perfil porque você talvez foi invasivo, tá? Então, assim, agora, se você tem amizade com a pessoa, se você já tem, assim, um grau de relacionamento alto, tá tranquilo, não tem problema algum. Mas mesmo assim, às vezes, a gente acaba sendo invasivo em alguns perfis, indo direto fazer alguma coisa no direct e tal. Então, assim, é um momento que talvez a sua abordagem não foi muito legal, né? Ah, você quer vender o seu livro, mas você não fez, por exemplo, uma live, né? Você não divulgou o seu livro. As pessoas muitas vezes não estão sabendo que você fez um livro, não estão sabendo que você é um escritor, um autor de um livro. Então, assim, é muito importante que você preste atenção aí na sua bio, se ela tá realmente apresentável, tá? Porque ela também é uma abordagem, tá? Então, é um momento que você é a sua promessa, o que você colocou ali.
E realmente é o que você vai passar para as pessoas, tá? Eu também, a minha bio foi engraçado, porque eu fui mudando ela o tempo inteiro, né? Conforme eu ia me identificando na área de livros, eu fui assim encontrando uma forma melhor de falar, quais assuntos eu ia levar. Então assim, eu agreguei assuntos de gestão empresarial com projeto de livros. E eu vi que tem muita importância e é uma forma de realmente vocês agregarem mais valor ao projeto de vocês, à equipe que vocês têm, até mesmo para a família, né? A gente fala aqui o tempo todo, né? Para os filhos, né? Então são ferramentas que você utiliza para tudo, né? Para você fazer mesmo uma gestão no tempo de vocês, tá bom? Tem várias ferramentas aqui. Hoje também eu fiz uma postagem, veio assim uma inspiração, né? E eu falei, vou fazer uma postagem relacionada à escrita, alguns passos aí para você iniciar. Então assim, depois que terminar a live, vai lá, confere o que eu deixei pra vocês lá, tá bom? É assim, pode ser que seja uma palavra, mas às vezes a pessoa leu aquilo lá e ela vai falar assim, nossa, isso aqui que precisava pra mim dar o start e iniciar o livro, tá? Então, às vezes é coisa simples, mas tem pessoas que muitas vezes travam a gente no que ela fala e a gente acaba nem saindo do lugar. Então é um momento que realmente você se perde e você chega até a falar assim, eu não tenho capacidade para isso, não é o momento, acho que eu não sei nem escrever livro. Então você começa a se bloquear, você começa a trazer crenças aí que nem existia na sua cabeça. Então prestem bastante atenção nessa questão, tá? O sucesso da venda de vocês vai depender muito dessa questão da sua abordagem, se não tem nada que tá realmente aí atrapalhando o que você fez, tá? Então assim, que nem eu falei da questão do funil de venda, será que você está realmente colocando conteúdos específicos que atingem realmente aquela parte do funil de vendas ou você já está pulando etapas? Então essa parte realmente é bem importante, né? Aqui no caso, por exemplo, você vai fazer uma avaliação das suas parcerias, da sua equipe, né? O clima, como que tá o clima organizacional? Como que tá o clima na sua família? Será que você não está conseguindo escrever o seu livro porque o clima organizacional, o clima da sua casa não tá legal? Então aí você vai ter que avaliar certinho qual o melhor horário para escrever. Boa noite, Alexandre. Qual o melhor horário para escrever, o ambiente, você vai ter que organizar, porque você quando está com o ambiente organizado, você tem reflete na sua escrita, reflete no seu humor e tudo isso, tá? Então assim, percepção. Tem que perceber realmente tudo que está acontecendo aí, tá? E fazer realmente essa mudança e usar esses índices, né? Nada mais é do que você realmente perceber, é uma percepção. Óbvio que a gente sabe que tem ferramentas que fazem isso para nós. Só que aí que tá. Você vai ter ferramentas para usar os indicadores, mas você tem que alimentar essas ferramentas, ou seja, colocar dados, histórico, né? Então, que nem aqui no Instagram. Se você abrir uma conta hoje aqui no Instagram, você não vai ter como ter um indicador, porque você não tem histórico, né? Você não tem os dados aí que pode realmente trazer essa resposta ao que você quer saber, né? Ah, tô seguindo 3 pessoas e não tem nenhum seguidor ainda. Então, por quê? Qual que é o indicador disso daí? Porque você abriu a conta hoje, você é nova no Instagram, você não colocou nenhum conteúdo ainda, é um indicador, tá? Como eu falei no começo da live, eu dei algumas dicas, depois que você que chegou agora, você pode depois consultar aí no começo, eu vou depois postar a minha live, ela vai ficar salva. Eu dei algumas dicas de Instagram aqui, tá? Só falando sobre métricas. Então é muito importante que você entenda sobre isso. Que o indicador nada mais é do que as métricas, né? E um exemplo muito claro disso é o Instagram, que ele tem essa ferramenta aí que nos auxilia. Óbvio que se você não tem o seu Instagram no formato comercial, profissional ou criador de conteúdo, você não vai ter essa ferramenta. Então assim, se você tá só com o seu perfil pessoal, então você já pode mudar aí pro criador de conteúdo ou profissional comercial. E aí, automaticamente a ferramenta ela vai te dar mais ferramentas para você trabalhar aqui no Instagram, né, que você tem mais vantagens, né? E também vai te ofertar essa ferramenta que sempre fica no início ali do seu perfil como insights, que são as métricas, tá bom? Beleza. E a gente vai partir para o último indicador, que é o do número 8, que é o índice de turnover. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em alguma empresa, alguma coisa, tá? Nada mais é do que a análise do grau de rotatividade, que é o turnover, né? Por exemplo, se você tem uma equipe de pessoas e você tem, por exemplo, 10 pessoas que trabalham com você, mas em 3 meses você teve uma troca de pessoas aí muito rápida,
Ou seja, teve um índice de rotatividade da sua equipe, da sua empresa, as pessoas que estavam envolvidas aí, ou até mesmo não é editora, né? As pessoas, a pessoa que pegou o seu livro para poder fazer, ela resolveu sair, por exemplo, da editora naquele período que ela estava fazendo o seu livro. E aí parou o processo. Ela sabia como estava o encaminhamento do projeto. E aí entrou uma pessoa nova. Então, aí ela vai ter que começar tudo de novo o processo, tentar entender o que ela deixou ali. Então, assim, vai atrasar o projeto, né? Então, é bom que esse aqui você vai fazer esse cálculo, o tanto de realmente de rotatividade que foi feito aí, tá bom? Qual foi a falha? Será que foi uma falha na liderança? Na pessoa que lidera essa equipe? Será que foi uma falha na pessoa que a ferramenta que ela utilizou aí não acelerou o processo? Ou, por exemplo, uma vez eu fiz um estágio e tinha uma empresa que tinha uma pessoa, ela tinha tudo na cabeça dela, né? Ela sabia tudo que tinha que fazer. Mas se precisasse alguém ficar no lugar dela, ou seja, fazer uma, entre aspas, substituição, porque ninguém substitui ninguém, né? É só uma troca aí, aí a outra pessoa não sabia fazer. Né? Aí eu questionei lá e falei assim, como assim? Né? No caso, teria que ter uma coisa escrita. E o meu trabalho lá era fazer realmente uma IT, que é uma instrução de trabalho. Então eu fiz toda uma instrução de trabalho, né, nesse lugar que eu trabalhei por alguns meses. Porque se porventura acontecesse dessa pessoa sair da empresa, ela não ficaria, a empresa não ficaria dependente dela. Por quê? Porque o processo que ela fazia no trabalho dela estava escrito, estava redigido. Então não ficava só na cabeça, né? E às vezes se precisava consultar alguma coisa, você tem que ficar perguntando para a pessoa, né? Claro, obviamente que estava no processo aí realmente de automatizar algumas coisas, né? Usar a mesma tecnologia a favor deles, né? Mas aí que tá. Será que aqui nesse processo você não dependeu muito da pessoa que fala, eu sei o que tem que fazer, mas tá na minha cabeça. Mas e no papel? Cadê? Eu tenho que ver o processo que você faz aqui no papel. Então aí aconteceu de você estar com o seu livro na mão dessa pessoa que estava fazendo a revisão e ela parou no meio do caminho, não anotou aonde que ela parou de revisar, e aí o que vai acontecer? Ela revisou, por exemplo, 20 páginas. A pessoa que entrar no lugar dela depois vai ter que voltar desde o começo, porque não tinha nada anotado, ela não sabia por onde começou a revisão e por onde parou. Então, assim, é muito importante essa parte aqui, né? Você tem parcerias, por exemplo, você saber o que está acontecendo, né? Como que está sendo o desenvolvimento do seu projeto, as pessoas envolvidas, né? Houve alguma falha? Qual tipo de falha que houve nesse processo? Esse foi um exemplo que eu te dei aqui, dei para vocês aqui nesse sentido, né? Para você ter realmente coisas anotadas, você ter uma organização aí, uma agenda que te informe algumas coisas. Por exemplo, você tem aulas aí que você faz aí, cursos, sempre você está anotando no caderno. Coloque data, né? Coloque quem que deu a aula naquele dia. Se você precisar depois comentar sobre aquela aula, você vai saber quem deu a aula, qual foi o assunto abordado, se coloca um tema principal. E se porventura você conseguir, futuramente você precisar usar aquele texto, usar aquela informação, você sabe quem falou, você sabe qual foi o período, a data, o tempo, o ano, né? Então é muito importante, né? E aqui também, conforme foi essa questão da rotatividade na sua equipe, na sua empresa, ela vai se refletir no atendimento do cliente, no atendimento aí do seu leitor, por exemplo, né? Então, se o processo ele não foi bem feito, né, durante o percurso aí da escrita do livro, no final ele vai impactar realmente aí para o consumidor, para aquele que realmente vai consumir o seu produto, o seu curso, né? Às vezes você vai, por exemplo, começar uma aula e aí você se comprometeu com a pessoa em começar a tal horário, né? Pontual, e você chega a meia hora, 40 minutos, aí você já começa a perder aí realmente a sua, como que eu posso falar, a sua questão assim de autoridade, você começa a perder, assim, sabe, a sua promessa já começa a ficar mais fraca, né? Porque normalmente a nossa promessa tem que ser forte e precisa, né? E verdadeira. Então ela começa a ficar mais mentirosa, ela começa a ficar mais fraca. É o momento que você realmente começa a ter perdas aí, que vai realmente agravar aí no resultado final, né? São pessoas que não vai conseguir depois. Se ela souber que você vai ter um segundo, terceiro livro, ela não vai querer comprar, porque ela sabe todo o processo. Ai, não, quando eu comprei o livro daquela pessoa, demorou muito para chegar. E quando chegou, chegou tudo amassado, a embalagem não estava legal.
Então assim, vai refletir de verdade em tudo que vocês fizerem no final, tá? Então aqui a gente tem assim, o grau de turnover ele pode ser calculado na base do tempo médio de permanência de cada pessoa na equipe. Ou seja, você contratou pessoas, tá, para fazer o seu projeto. Quanto tempo ela levou? Ela falou para você que ia levar 5 dias para fazer o seu livro, mas na verdade ela levou 20. Então é isso que você vai calcular. É o tempo aí que ela gastou para fazer o seu projeto, sendo que a promessa dela era fazer em menos tempo, tá bom? Então aí tem uma formulazinha que eu falei que ia falar no final, né? Por exemplo, se você tem uma empresa aqui no caso, tá? Mas pode ser para uma equipe, pode ser para um grupo de pessoas que você se comprometeu a fazer alguma coisa, tá? Você vai pegar aí o número de demissões, né? Mais o número de admissões, ou seja, quem foi demitido e quem foi contratado. Você vai somar esses dois e vai dividir pelo total de pessoas da sua equipe, tá bom? E aí vai te dar uma taxa, que no caso o resultado vai te dar uma taxa. E essa taxa seria, por exemplo, para você realmente entender quais foram os problemas que foram causados aí no processo, no seu projeto, na sua escrita, tá bom? E aí o que você vai fazer? Com essa taxa, que você vai ter essa noção, você vai realmente aí criar ações para que você realmente tenha melhoria no seu processo, na sua empresa, na sua família, no que seja, que você está aí utilizando essa ferramenta de indicador, tá bom? Essa taxa aqui, vocês conseguiram compreender essa parte aqui? É simples assim, é mais assim, quem utiliza bastante mesmo é as empresas, né? Mas você pode fazer adaptado, né? Adaptado à sua necessidade aí. Quantas pessoas estavam comigo no meu grupo, por exemplo, né? Se você tem um grupo de transbordo, quantas pessoas estavam no meu grupo, quantas saíram, e você vai dividir pelo total que tem, né? E aí você vai ter essa taxa realmente que vai te indicar o quanto você vai ter que realmente ter de ação, né? Para gerar resultados e solucionar tudo isso. Será que nesse grupo, um exemplo bem prático, né? Será que nesse grupo a gente estava enviando pílulas diariamente? Como assim, coisas que você realmente vai colocando como tarefas para as pessoas verem como pequenas recompensas, para que elas sintam em micro resultados e permaneçam no grupo. Mas aí não, você começou, por exemplo, a tirar essas tarefas, você parou de enviar as pílulas, e o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a sair, né? Ou tem pessoas que, por exemplo, nem estavam se manifestando no grupo, mas você começou a mandar muitas informações e ela começa a pensar assim, nossa, minha caixa de entrada está lotada de mensagem. O WhatsApp está perdido aqui de tantas mensagens que chegam diariamente. Então eu vou sair do grupo porque eu não aguento mais, eu não dou conta, né? Então tudo isso tem que ser calculado. Eu recomendo para vocês que tem grupo de transbordo, para que vocês coloquem pílulas, coisas pequenas, uma tarefa, uma atividade pequena, né? E depois, como que vocês podem fazer com o indicador? Envia lá uma pergunta do que eles estão achando, se tá legal para eles aquilo lá, se alguém tem alguma ideia diferente. Então é um indicador super simples, tá vendo? Então você pode usar indicador para tudo, né? Tem pessoas que falam assim, eu acho que hoje vai chover, né? Por que será? É porque tem uma nuvem ali vindo ali do sul, do norte, sei lá qual que é a direção, né? É um indicador. Por quê? Porque ela descobriu uma forma de ver o tempo, só por conta daquela nuvem, né? Porque da outra vez que surgiu uma nuvem lá, choveu. Então, na cabeça dela, ela fala isso. Ela usa isso como um indicador. Realmente choveu porque tem uma nuvem lá. Então, assim, a gente usa indicador para tudo, gente, né? Eu fui, por exemplo, tomar banho e eu deixei muito pouco, assim, sair pouca água. Isso é um exemplo que acontece direto, né? Você resolveu, porque estava muito frio, e você deixou assim, saindo um pouquinho a água para que a água ficasse um pouquinho mais quente. Qual que foi o resultado final? Queimou o chuveiro, queimou a resistência. Então, qual foi o indicador? O indicador foi que você não ligou o que tinha que ter se ligado do chuveiro. Você tem que ligar um pouquinho mais, né? E de preferência não deixar muita temperatura muito quente, colocar assim na posição verão, né? Ou médio, para que não acontecesse de queimar o chuveiro. Olha que exemplo simples que veio para mim aqui agora. Então assim, para tudo você vai indicar, tá bom? Você vai ter indicador para tudo. Basta que você perceba o ambiente, basta que você realmente note aí tudo que está ao seu redor e você fale, aqui eu lembro que a Dani falou desse exemplo, eu posso usar para isso, para aquilo. Então você vai identificando, tá? Esses indicadores que eu trouxe,
Óbvio que tem mais. Tem indicadores de eficiência, de eficácia, de muitas outras coisas, sabe? Tem vários até que eu não cheguei a falar pra vocês aqui, mas tem vários que vocês podem utilizar, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui de eficiência. Tem indicador de segurança, sabe? Até eu não falei isso aqui. Mas, por exemplo, será que, tipo assim, a sua casa ela tá totalmente segura, né? Pra não acontecer, assim, um perigo, alguma coisa externa? Então, assim, você vai avaliar tudo, né? Ah, eu preciso colocar uma câmera na minha empresa porque aconteceu um negócio lá que não foi muito legal. Então, é um indicador, tá? Então, as coisas vão acontecer. A gente sabe que aqui no Brasil é uma coisa complicada, né? Muitas vezes é preciso perdas de vidas para acontecer uma ação. E isso não é legal. Então a gente precisa realmente. A gente não tem previsão de tudo, mas o pouquinho de previsão que a gente consegue ter através de algumas ferramentas a gente usa, né? Mas isso não é garantia que tudo vai dar sempre certo. E, claro, se houver algum erro, alguma falha, a gente vai aprender com isso, né? A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente aprende isso o tempo inteiro aqui com o Pablo Marçal, nosso mentor aqui no PLD, e outros cursos e outros programas que ele faz também. Então, a gente precisa realmente usar os indicadores, tá? Muitas vezes as pessoas, e eu vou falar pra vocês, tem pessoas que nem sabem que existe realmente indicadores aqui no Instagram, que seria no caso o insight, que é as métricas, tá? Mas o que é métrica? É um indicador. É, por exemplo, falar pra você aí quantos seguidores você tem. Lá ele fala pra você que você alcançou, ele tem em porcentagem, né? Se você olhar, ele parece umas partinhas verdes. Ele fala assim, mais tanto. Você alcançou mais seguidores no dia de hoje em relação a uma semana atrás. Gente, é um indicador perfeito. Até eu peço que depois que terminar a live, vocês vão lá nessa parte de insights e olhem tudo isso que eu falei aqui e percebam o que é um indicador na prática, tá? Porcentagem, quantidade, aí ele coloca também essa questão geográfica, né? As pessoas de onde tá vindo no seu perfil. Ele tem gráficos, né? Aí ele coloca o que são seguidor, o que não é seguidor, o que passou pelo seu perfil, mas não seguiu você, né? Então é muito legal, sabe? Se vocês querem ver indicadores na prática, prático mesmo aqui, é só olhar o Instagram, tá bom? Aqui mesmo, se eu fosse colocar um indicador para nossa live, eu ia falar assim: a gente tá indo aí para 1 hora de live, né? Normalmente eu faço um pouquinho mais tempo, mas agora as minhas lives elas começaram 2 horas, 1h50, 1h40. Eu fui, sabe, me encaixando para poder diminuir o tempo, para poder fazer uma entrega boa também, com qualidade, mas que eu não segurasse tanto tempo as pessoas aqui, porque eu sei que o Instagram, ele é instantâneo. Então, se eu fico segurando muito tempo vocês aqui, vai chegar uma hora que vocês vão sair da live, que isso é normal. Às vezes vocês saíram para compartilhar alguma coisa e não conseguiu voltar, se distraiu com alguma coisa ali, se distraiu com uma coisa aqui. E aí o que acontece? Vocês perdem a informação e raramente vocês vão voltar depois e olhar o conteúdo na íntegra, que no caso vai ficar gravado depois. Entendeu? Então se eu fosse usar uma métrica aqui, eu ia colocar assim. No começo a gente compartilhou com algumas pessoas, as pessoas entraram. Aí algumas pessoas permaneceram. E aí depois o que aconteceu? A pessoa ficou um pouquinho, viu o que eu tava falando aqui, achou legal, mas resolveu sair. Então, assim, não vou falar que talvez o conteúdo não esteja sendo bom, mas que às vezes a pessoa só quis dar uma bicada, como o pessoal fala, né? Só quis dar uma cutucada ali. O que tá acontecendo nessa live? O que a Dani tá falando, né? Depois eu dou uma olhada. Raramente vai olhar depois, aí perdeu a informação. Então, o que eu tiro de lição aqui? É o time. A gente nunca pode perder o time, tá? Se você tem a oportunidade de acompanhar esse conteúdo agora, acompanha. Porque depois a procrastinação ela vai te dominar. Você não vai conseguir voltar aqui depois e acompanhar inteira, a não ser que você seja aquela pessoa assim, muito eficiente, que você fica até 4 horas da manhã, que nem eu fiquei ontem estudando, né? Porque eu não tô de brincadeira aqui, eu faço as minhas coisas, eu estudo de verdade. Eu tenho as minhas dificuldades também, mas eu estudo bastante, eu não faço coisa meia boca, como o pessoal fala, né? Também tem assim alguns vacilos, alguns erros, algumas falhas. Mas eu também uso os meus indicadores. E é o momento que eu vejo e falo assim, não, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, né? Eu preciso fazer uma organização desse lado aqui, porque já está me incomodando. Eu preciso fazer tudo visual. Por mais que você não tenha aí a sua memória visual, coloque tudo visual. Coloque um post-it na sua frente, na sua geladeira, alguma coisa que te indique. Eu preciso ler um livro hoje, eu preciso realmente ler a Bíblia hoje, eu preciso
conversar com aquela pessoa que está precisando, eu preciso enviar uma mensagem para uma pessoa, eu preciso fazer uma ligação, eu preciso marcar um dentista, eu preciso marcar um médico, né? Você aí que tem marido aí, marca um médico pro seu marido, porque às vezes os maridos estão morrendo porque não vão no médico. Nem sei porque eu falei isso, mas Deus tá me falando aqui, eu tô falando. Sabe? Pra gente tirar esse índice de morte dos homens. Muitas vezes os homens não vão no médico por realmente, sabe, falta de puxar a orelha mesmo, né? Então assim, pra gente realmente diminuir esse índice de morte, né? As pessoas estão morrendo nesse momento, tem pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam, né? Então poderia estar aqui participando da live, vendo um conteúdo desse, compartilhando, que é uma coisa assim, quem compartilha realmente transborda. Ah, eu não sei como que eu faço para transbordar. Muito simples, se você está dentro de uma live, você compartilha. Se você está dentro de por exemplo, de um curso, você vai e comunica com alguém. Olha, eu fiz esse curso, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Sabe, você transmitir sua mensagem. Por mais simples que ela seja, né? A nossa mensagem ela é única, ela é particular, ela é exclusiva, tá? Então assim, aproveita as ferramentas. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de Instagram ainda. Talvez venha uma tecnologia melhor ou uma tecnologia de maneira exclusiva, eu não sei. Então assim, as coisas, a gente não pode perder o time, certo? Então aproveita o time, aproveita o tempo de hoje. Você só tem o hoje. E vou falar mais claramente, você só tem agora, tá? Então você só tem o agora. Então aproveita, né, cada momento, usa os indicadores, né? Usa assim realmente assim tudo aquilo que você aprendeu até agora para aplicar de verdade, né? Como eu falei no momento da live, busque entender sobre vendas, busque entender mais sobre livros, qual que é a sua melhor técnica, qual que é a sua melhor forma de escrever. Será que você realmente gosta de escrever? Ou será que você tem que desenvolver habilidades da escrita? Assim como as vendas. Nós temos que desenvolver habilidades para vender, né? Qual o conhecimento que eu preciso hoje para eu melhorar na minha questão financeira? Qual o conhecimento que eu preciso adquirir hoje para eu melhorar na educação dos meus filhos? E assim por diante. Então, indicador, gente, é para tudo, né? Assim como nas empresas, eles vão ter que usar indicadores. Por quê? Tal alimento ele precisa estar em tal temperatura. Mas se porventura acabar a energia e você precisa, por exemplo, de algum freezer, alguma coisa que vai estar aquecendo o alimento, é o momento que você vai precisar realmente ali se virar nos 30, como diz, né? Ter alguma coisa, um gerador de energia ali, alguma coisa assim que vai te ajudar com um recurso para que você não tenha perdas, né? E nem falhas nesse processo. Muito menos gargalos, né? Que são brechas aí que você vai ter que vai atrapalhar o seu projeto. Então assim, você que está aqui na live hoje, talvez você já tenha um livro, tá? Você já está caminhando para o segundo livro, é muito importante, não para de escrever não. Você que está chegando aqui, você que chegou e já está aqui e não tem um livro ainda, o que falta para você começar o seu livro? Será que é realmente alguém para te ajudar? Será que falta, por exemplo, uma dica, aquela dica, sabe, mestra, né? A gente sempre ouve falar de chave mestra, né? Hoje eu tô falando aqui para vocês de dica mestra. Será que é isso que está faltando? Então seria um indicador, né? Eu não comecei ainda porque eu não tenho capacidade. Não, capacidade todo mundo tem. Só que aí você vai ter que, por exemplo, buscar realmente uma habilidade, né? Ou realmente olhar ali pro papel e começar a conversar com o papel. Eu preciso escrever um livro, me ajuda, né? né? E, claro, eu falo direto aqui, buscar a sabedoria do alto, né? Que no caso a sabedoria só vem de Deus, né? E a sabedoria nada mais é do que o fazer, né? Você vai ter o conhecimento, por mínimo que seja, pequenininho que seja. E aí você vai aplicar a sabedoria, que no caso é a prática, o fazer, né? Porque às vezes você tem muito conhecimento, você está assim, obeso cerebral, muito conhecimento, muita informação, mas se você não transbordar, não usar uma live, não usar, por exemplo, as mensagens, não vir aqui e deixar esse conteúdo florescer, você não vai ser sábio na sua ação, né? Então assim, é preciso agir, é preciso colocar em prática, né? Então eu desafio vocês hoje que estão aqui na live a pelo menos fazer um parágrafo. Olha que coisa mais simples. Pelo menos um parágrafo. Comece, por exemplo, com um diário. Um diário é uma forma muito simples de você começar. Coloque hoje, escolha um caderninho só para isso. Pode ser pequeno, pode ser grande. Eu uso muito caderno 10 matérias. Boa noite, Daiane. Eu uso muito caderno 10 matérias. Eu acabei de comprar um essa semana, porque o meu já tá indo já foi pro gasto, né? Como o pessoal fala, né?
Então, assim, em 5 meses, até esse dia eu postei uma mensagem falando que só esse ano, né, eu contei, acho que deu mais de, ai, não sei se deu 20 canetas, uma coisa assim, de coisas que eu escrevi, e acho que uns 4, 5 cadernos. E eu precisei comprar mais um já, porque eu escrevo mesmo, eu acompanho as lives, eu escrevo, né, então é uma rotina diária de escrever mesmo. E aí quando você precisar usar a habilidade da sua escrita, você já treinou bastante. Então você não vai ter dificuldade de ter até inspirações. Porque a inspiração, ela vem. Mas se você não tem um caderninho e uma caneta na mão, você perde a inspiração na hora, tá? Então assim, aproveitem os recursos, por mais simples que sejam, tá bom? Fica tranquila, Daiane. Boa noite aí. Ela vai ficar gravada a live, aí você assiste desde o começo, tá bom? Mas fica tranquila aí. Realmente foi muito conteúdo, não posso agora voltar no começo porque é muita informação. Eu já tô quase finalizando ela, tá? A gente tá falando de indicador aqui num projeto de livros, tá? E agora eu tô colocando assim alguns exemplos práticos, né? De tudo que está à nossa volta nos indica alguma coisa, né? Desde uma nuvem no céu que vai chover, a gente sabe, vai chover, né? Desde, por exemplo, um tempo que você poderia ter aproveitado para estudar e você não estudou. E aí qual que foi o indicador? Eu recebi, por exemplo, uma visita bem na hora que eu ia começar o projeto do meu livro. Então é ali qual que foi o indicador? De que pessoas chegaram no momento que eu ia escrever, né? Então você vai ter que interromper o projeto. Então assim, são dicas básicas e simples, tá? Mas no começo da live eu já falei outras coisas, um pouquinho mais complexas, mas também que dá pra entender muito bem, tá? Então assim, também aproveitando, já vou deixar uma mensagem com vocês, que é um livro que eu tô lendo aqui, que é do... Toda aula quase eu mostro ele, né? Mas eu tô lendo, tô quase terminando já. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Cresça 1% ao dia, tá? E aí ele fala assim, ó. Ele fala de vários profissionais, né? Que tiveram realmente cases de sucesso aí. E ele coloca algumas chaves que ele pegou dessas pessoas, tá? E aí eu pego hoje a frase que fala assim, ó. Pare de correr e comece a andar. Quem falou isso foi o Christian Barbosa, tá? Ele é um mestre da produtividade e ensina você a priorizar hábitos de sucesso para ter aí uma vida focada e produtiva, ou seja, tá ligado com a gestão do tempo mesmo, tá? Então assim, pare de correr e comece a andar, tá? Não queira fazer as coisas correndo, porque muitas vezes você vai conseguir fazer andando, tá? Então, vamos devagar com o andor, né? Que o santo é de barro, como eu já dizia. Então, assim, gente, vamos devagar, mas nunca parando, tá? Então, assim, não precisa correr, mas ande pelo menos, tá? Então, assim, até eu tava falando aqui a hora que a Daiane entrou, o desafio que eu te dou hoje, né? Eu dou pra vocês. Pelo menos um parágrafo, escreva hoje, sabe? Coloque no papel ali, pegue um caderno exclusivo para isso, que você coloque como se fosse um diário, tá? E aí você vai colocar todas as suas emoções, os seus sentimentos, o que passou na sua cabeça no dia de hoje, tá? O dia de hoje já tá quase chegando ao final. Daqui a pouco já vai ser um novo dia, tá? Então assim, descarregue, né? Até eu tô com... Deus já me deu um outro livro aí, eu tava com 3, agora tô com 4, né? Pra eu desenvolver. Então, e o assunto que eu vou falar nesse livro vai ser forte. Eu estou assustada com o assunto que ele me deu, mas eu vou ter que expor e vou colocar no papel com toda a minha força, né? Mas assim, é muito importante, sabe? Muitas vezes a gente foge do nosso sentimento, mas ele tá ali, ele é real, né? E vem essas emoções assim, muitas vezes afloradas, né? E o nosso ambiente fica pesado muitas vezes. Por quê? Porque a gente não soube trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, né? A gente vê aí muitas escolas tirando matérias importantíssimas pra gente aprender. E não coloca matérias que são importantes, como trabalhar a mente, né? As emoções, sabe? A nossa saúde aí emocional, né? E isso daí, né? Assiste depois, tá bom? Mas fica tranquila que daqui a pouco... Eu vou demorar um pouquinho pra subir a live porque eu faço a minha legenda, né? Mas fica tranquila, tá? Depois você assiste aí com mais calma aí. Depois você comenta lá que você gostou também, tá bom? Então assim, a gente precisa realmente, sabe? Prestar atenção nessa questão de indicador. A gente precisa realmente começar a escrever e ver qual que é a nossa melhor técnica. Todo mundo tem um método. Todo mundo tem técnica. E aí quando você começar a colocar realmente as suas emoções, os seus sentimentos no papel, você vai começar a perceber, nossa, quanta coisa eu tenho retida dentro de mim.
e que eu preciso tirar, gente. Chega uma hora que você vai explodir, porque você não vai conseguir guardar tanto sentimento. Começa simples, sabe? Não se preocupa muito com estrutura gramatical, sabe? Com essas coisas assim que a gente confunde a nossa cabeça, sabe? Se alguém falou pra você que a sua história ninguém vai ler, esquece essa fala. Coloca outra coisa. Não, todo mundo vai ler a minha mensagem. A minha mensagem é importante. Eu quero levar essa mensagem ao mundo, tá? Coloque a sua visão no papel. Porque assim, não adianta você querer esperar estar perfeito, esperar estar pronto para começar, que isso não vai acontecer. Porque o perfeito ele acontece no processo. O perfeito ele vai acontecer andando, caminhando, como eu falei. Não precisa correr, mas ande, tá bom? Vai andando aí, vai caminhando, que as coisas vão acontecer, tá bom? Então assim, a gente precisa realmente mudar a nossa mentalidade. Muitas vezes a gente fica parado no que alguém fala e a gente não consegue ter a nossa opinião, a nossa decisão. Eu, por muitas vezes, fazia isso. Deixava de opinar porque eu ficava com receio do que o outro ia falar, do que eu pensava. Né? Hoje eu já não tenho essa dificuldade porque eu comecei a escrever, comecei a divulgar as minhas mensagens, sabe? Eu converso com as pessoas com mais fluidez, né? Hoje a gente já tem uma mentoria de livros. Para mim foi um processo avançadíssimo, porque eu nunca imaginei nem estar na internet falando com vocês aqui. E, sabe, às vezes as pessoas falam, né? Ai, é tão estranho fazer live, você olhar para uma tela, uma coisa... Gente, pra mim ficou tão normal. Parece que eu tô com uma multidão aqui na minha frente, sabe? E não importa se tem um, se tem dois, se tem três. O importante é que a mensagem está chegando. A comunicação, ela é assim. Precisa de você presente. Vocês têm que estar presencial e falar, né? Hoje a gente tem essa dificuldade de estar realmente presencial. Então a gente faz online mesmo. Então por quê? Use as ferramentas que você tem. Né? Use realmente a tecnologia, use a internet. Ah, eu não consigo fazer tal coisa no Instagram. Busque pessoas que saibam. Se una a pessoas. Busque parcerias, tá? Então, se porventura o seu livro não saiu ainda, é um indicador que você precisa de pessoas e que você não tem pessoas ligadas ao seu projeto, tá? Então busque pessoas que estão aí realmente com vontade, com gás de ajudar, né? Até essa semana eu aprendi, na verdade ontem, né? Eu estava estudando sobre liderança, a gente tem aí alguns grupos que estudam sobre liderança e eu aprendi sobre a questão do quartil, eu fiquei assustada, falei, agora eu entendi porque muitas coisas acontecem na vida da gente, né? O que é o quartil na parte da liderança? Tem pessoas que, por exemplo, estão no primeiro quartil. É a pessoa que realmente ela sabe o que tem que fazer, ela é dona do negócio, ela é dona do processo. Ela anda tranquilamente, ela não precisa de ninguém empurrando ela de carrinho, tá? Aí você vai pro quarto quartil, que eu já explico o segundo e o terceiro. O quarto, eu aprendi isso ontem, gente, então eu já tô explicando pra vocês aqui de primeira mão. No quarto quartil, é aquela pessoa realmente ali que tá... É totalmente ao contrário da primeira, né? Deixa eu ver se é o quarto quartil. Só não tô confundindo as coisas aqui, né, gente? Então, o quarto quartil é aquela pessoa, assim, que realmente tá ali... Acho que eu esqueci, gente. Vou falar o segundo, tá? O segundo. O segundo é a pessoa que ela é um novato, né? O que é uma pessoa novata que chega na equipe, por exemplo? É aquela pessoa que ela tá ali com gás, motivada, ela quer aprender. Tá? Então é o momento que você vai treinar ela, tá? Já a terceira pessoa, o terceiro quartil, é aquela pessoa que ela é novata, mas ela já tem um pouquinho mais de experiência, tá? Um pouquinho mais de tempo que o segundo quartil, que é o novato de verdade, que entrou agora na empresa, por exemplo, né? Todo mundo que entra no negócio, ele entra com tudo, né? Ele entra com aquele gás, com aquela vontade de mostrar trabalho. Então o terceiro seria isso. O terceiro é aquele que já é um pouco novato, mas que já tem um pouco de experiência, mas ele tá desanimado porque ele entrou com uma promessa, agora ele não tá tendo aquele retorno, então você precisa motivar ele, você precisa ali investir tempo com ele e não deixar ele ficar desmotivado. Lembrei, gente, o quarto quartil, ele é o contrário do primeiro. É aquela pessoa que não sabe, não quer aprender, é aquela pessoa que não quer gastar energia ali com você, ela não quer, ela fala assim, eu não sei, eu não tô a fim de aprender mesmo. Então você vai gastar muita energia com esse tipo de pessoa. E aí o que vai acontecer? Tem pessoas que são novatas e tem pessoas que estão um pouquinho mais de experiência que precisa muito mais de você do que essa pessoa que está no quarto quartil. Então você vai gastar muita energia com ela. E aí qual que é a ação que você vai ter que tomar? Que você usou esse indicador e apontou 4 tipos de pessoas no processo de liderança. Você realmente vai ter que dar um ultimato para ela. E aí?
Você vai realmente continuar no projeto ou realmente não vai ter como pra você? Então eu vou ter que realmente tirar você do projeto. É o momento que você vai ter que tomar uma decisão. Então você não serve para minha equipe. Então você realmente não tem como dar continuidade no projeto, porque você fez com que atrasasse muitas coisas do processo e aí levou com que as outras pessoas precisou sair do trabalho delas para dar conta daquilo que você abriu de brecha. Vocês conseguiram entender, gente? Não ficou muito confuso? Então é basicamente isso, né? E aí, essa pessoa que está no segundo quartil e no terceiro quartil é aquela pessoa que você vai buscar. Como que você vai treinar ela e vai motivar ela? Você vai sempre conduzir ela para o primeiro quartil, que é a pessoa que está ali, sabe o que tem que fazer, aquela pessoa que chega no trabalho e ela sabe certinho o que tem que fazer. Não precisa você ficar em cima dela para falar o que ela tem que fazer, entendeu? Ela já chega, já tem tudo na cabeça dela, sabe? Fala, não, eu tenho que começar por aqui, o segundo processo, terceiro, quarto. E ela vai embora depois tranquilamente, porque ela fez tudo o que precisava ter feito. E detalhe, quem tá no primeiro quartil tem que delegar, tá? Então assim, você tem uma equipe, você conduz umas pessoas aí, e você sabe tudo o que tem que fazer, mas você vai ter que delegar. Então você não vai ter que assumir sempre tudo aquilo. Então você vai ter aquele projeto, ter o seu processo, você vai delegar para alguém. Falar, olha, a partir de hoje, por isso que o segundo quartil e o terceiro quartil é importante você sempre conduzir ele para o primeiro. Porque você vai delegar para essas pessoas. E, gente, quem tá chegando agora, tá assim, novo, tem mais gás mesmo, né? Tem mais vontade de aprender. Mas eu tenho visto muito, nesse tempo que a gente tá vivendo, as pessoas estão com preguiça de estudar, estão com preguiça de entrar, por exemplo, numa plataforma, assistir uma aula, de escrever, de se programar realmente para criar estratégias, buscar novas habilidades, novas amizades, novos ambientes, sabe? Então é tudo vocês vão ter que adaptar. Então o indicador, ele serve para tudo, tá? Então é o momento que você vai realmente buscar qual que é o melhor indicador que você vai utilizar, qual que é a melhor forma que você vai escrever o seu livro, qual o melhor horário, o dia, o ambiente, as pessoas que vai te ajudar, tá? Então assim, quem você vai ter que buscar para te ajudar? Ou você consegue ir sozinho, você tem assim esse perfil de liderança do primeiro quartil, que você sabe o que tem que fazer e já bola pra frente. Ou você vai ter que ser treinado por alguém, ou você realmente já sabe o que tem que fazer, mas tá faltando aquele empurrão, né? Aquele chacoalhão aí para que você saia do lugar, por exemplo, tá? Então, a mensagem de hoje era essa para vocês, tá? Então, assim, parem de correr e comece a andar, tá bom? Então, o andar é o primeiro passo. Tanto que se você só correr, você vai desgastar muito. Então, assim, até acho que eu aprendi com o Joaquim também, num dia que ele fez uns stories, ele falou, a gente precisa alternar. O que é alternar? É você anda um pouco, corre mais um pouquinho. Aí você anda de novo mais um pouquinho e corre. Então você vai alternando para o seu corpo também não ficar desgastado, para você ter um ritmo bom, para que você chegue até o final do seu projeto e você fale assim, opa, cumpri meu projeto, você realmente levantar aí a taça do seu prêmio, né? E falar, não, cheguei até o final, concluí a minha corrida, né? E é muito importante realmente todo esse processo que você vai estar vivendo na escrita do seu livro, tá? Aproveite todo o processo. Eu defendo muito essa questão de você escrever e você sentir a escrita, porque ela realmente é uma terapia para você. Então aproveite bastante, você que chegou aqui agora também. Compartilhe depois dessa live, que ela vai ficar salva, envie para mais pessoas e fale lá para elas, olha, acompanhe esse conteúdo aqui, que foi muito importante para mim e vai ser importante para você, né? E aí, através desse compartilhamento que vocês vão fazer, das postagens que vocês vão fazer aí, eu posso até tirar mais um print aqui também com vocês que chegaram depois, e eu vou ter vou saber, através dessas postagens e compartilhamentos e até curtidas, o indicador que realmente esse conteúdo foi bom e eu posso continuar trazendo muito mais para vocês, tá? Até eu ia falar uma ferramenta próxima para nossa próxima live aqui, mas eu não tô lembrando qual ferramenta eu vou trazer aqui. Então assim, nem vou prometer aqui agora no final, né? Que eu não tô lembrando realmente qual ferramenta para a próxima live. Sempre no finalzinho eu falo, né? Qual ferramenta eu vou trazer aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma sequência aqui que eu ia falar para vocês. Mas acredito que talvez seja realmente alguma coisa que eu vou trazer no sentido de escrita de livros, né? Até na semana passada eu falei que eu estava sentindo que as pessoas estão com essa dificuldade de começar. Então,
Até na semana passada eu prometi a de hoje, que é de indicadores, né? Não sei na próxima qual que eu vou trazer. Mas a gente vai comunicando aí também, eu faço as minhas postagens e vocês vão ficar sabendo depois, tá bom? Mas provavelmente, olha, eu tava pensando numa aqui, talvez o gráfico de Pareto, viu? Que é 80-20. Acho que eu vou trazer ela. Lembrei dela agora aqui. São várias porque a gente falou de trazer essas ferramentas para ajudar vocês, né? Mas acho que eu vou pensar em trazer ela sim. A ferramenta, o gráfico de Pareto, 80-20, tá? Então aí vocês podem aproveitar bastante o conteúdo aí. Curtem bastante, vocês gostaram aí da live, tá? Então a gente pode tirar mais um print aqui também. Boa noite, Maria, para vocês que chegaram depois e poder repostar depois também, tá? Eu só vou desativar um pouquinho aqui os comentários e aí vocês podem tirar o print de vocês, tá? Aqui já foi, gente. Para vocês foi aí. Tá? Então, assim, agradeço muito a presença de vocês que ficaram até o final. Vocês que chegaram aqui no finalzinho, depois vai lá, volta desde o início da live, vai ficar salvo. Vocês podem assistir tranquilamente, anotar tudo que vocês precisam. Ficou com dificuldade? Volta, né? Tem uma engrenagemzinha que fica aí embaixo. Você pode voltar um pouquinho a live antes, tá? E acompanha aí os outros conteúdos que eu vou trazer. Acabei de definir aqui o conteúdo da próxima aula. Nós vamos falar sobre o Pareto, o gráfico de Pareto, né, que é 80-20. Aí eu vou explicar pra vocês na semana que vem, tá bom? E assim como eu falei nas outras lives, a gente vai mostrando todas essas ferramentas aqui de gestão empresarial, de qualidade, e quando a gente acabar com as ferramentas, a gente vai criando outras, né? Vai inventando outras aí que surgirem, tá? E sempre trazendo alguma novidade aqui pra vocês, tá bom? Inovando, né, como o Joaquim falou no comecinho da live, trazendo inovação pra vocês também, tá bom? E outra coisa, não é que vocês vão aplicar todas as ferramentas de uma vez só. Não, vocês vão olhar qual que é melhor para vocês e adaptar o projeto de vocês aí, tá bom? Até tem uma ferramenta que eu pretendo trazer aqui também, ela é um pouquinho mais complexa, que significa Canvas. Não é o Canva, tá, gente? O Canva é um aplicativo para você fazer artes e postagem. Esse é Canvas, que tem um S no final. É um projeto bem legal também, vou ver se eu vou trazer o Canvas ou se eu vou trazer aí o gráfico de Pareto 80-20, tá? Então, vou ver certinho qual que realmente vai ser viável pra semana que vem, tá bom? Aí depois também tem projeto, outras coisas que pode trazer aqui, que é ferramentas estratégicas aí de planejamento. Planejamento estratégico é uma ferramenta bem legal também. Então a gente vai trazendo essas novidades para vocês aí, utilizarem no projeto de livros e também no projeto da vida de vocês, tá bom? Então assim, agradeço de coração você que ficou até aqui o final. Aproveitem bastante conteúdo aqui no perfil, tem muitas dicas aí de escrita. Não sei se vocês sabem, mas tem naquela parte inicial do Instagram, tem uma parte que fala guias. Vai lá depois no meu perfil e confira, lá tem a parte de guias. Eu deixo algumas postagens específicas ali, em formato de guias, para que vocês acessem com mais rapidez, ao invés de você ter que ficar rodando todo o feed, tá? Não que seja errado você rodar todo o feed ali, mas lá nessa parte de guias é uma forma mais rápida de você consultar algumas coisas que eu deixo específica lá. E você não vai ter perdas também de, entre aspas, de tempo aí para você ficar rodando muito, que às vezes carrega, às vezes o Instagram também dá umas travadas, né? Então aproveita muito esse recurso aí, tá? As guias, tá bom? Para vocês compartilharem também com as pessoas e utilizar essas ferramentas, né? E se vocês utilizarem essas ferramentas, depois postem, me marquem também falando que vocês estão utilizando essas dicas e se deu certo para vocês, tá bom? Que vai ser um indicador aqui para mim, saber como está chegando o conteúdo, se tá valendo a pena continuar aqui, fazendo as minhas lives aqui, tá bom? Então assim, vou deixar um abraço aí de 40 segundos aí para cada um de vocês e um beijão no coração de cada uma de vocês, de cada um que entrou e vocês também que vão assistir gravado depois, tá bom? Sejam sempre bem-vindos aqui no perfil e é com muito carinho que eu venho aqui. No caso hoje foi sábado, mas eu vou ver, acho que semana que vem vai ser na sexta-feira mesmo, tá? Vou voltar o dia normal, né? Por causa, dependendo do compromisso, a gente joga pro sábado. Dependendo se for tudo normal, volta pra sexta a live, tá bom? Então assim, uma boa noite pra vocês, né? E sejam sempre bem-vindos aqui na live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. E quem chegou depois, acompanhe o gravado aí, tá bom? E eu vou subir daqui a pouquinho com muito conteúdo na legenda,
aproveitem tudo, gente, porque a gente não sabe quanto tempo o Instagram vai estar disponível pra gente, né? Então, é uma ferramenta muito boa para estudar, tá bom? Qualquer dúvida, me chame aí no direct, tá? Eu vou deixar também uma caixinha de perguntas depois, para vocês tirarem as suas dúvidas, vocês que tiveram dúvidas, tá? E vocês aí que querem falar alguma coisa aí também, fiquem à vontade, tá bom? Então, um beijão novamente e um forte abraço para vocês aí. A vontade minha é ficar aqui até de madrugada falando, né? Mas você sabe que cada um tem o seu compromisso também. Eu também tenho algumas coisas para fazer aqui. E vou também começar mais um livro aqui que Deus já me desafiou a fazer. Então, vamos embora, né? Vamos colocar na prática, tá? E desafio, viu? Pelo menos um parágrafo hoje com as suas emoções, sentimentos, tá? Coloquem realmente no papel para vocês sentirem aí a escrita e não ficar mais dependente aí desses sentimentos que ficam aí realmente, sabe, entulhando aí o coração de vocês, tá bom? E vai compartilhando comigo aí depois aí como que foi a experiência de vocês nesse processo, tá bom? Então, boa noite pra vocês. Agora realmente eu vou finalizar, tá bom? E sejam sempre bem-vindos aqui, tá bom? Um beijão aí, um forte abraço e a gente se vê na próxima, tá bom? Até lá então. Tchau, tchau!